Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Jean Douglas. Estarei ministrando a lição de número 7, o ministério do profeta Eliseu, que faz parte da revista O Plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos à lição? Hoje nós vamos falar sobre o ministério do profeta Eliseu, que nós estudamos na última lição, um pouco sobre essa relação entre Elias e Eliseu, o seu sucessor, né? E o ministério de Eliseu, o sucessor de Elias, ele se dá em um período de muita instabilidade espiritual em Israel. Quando falamos em Israel, de maneira geral, né? Tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Mas com relação ao reino do sul, né, Judá, a gente vai perceber que reis bons e reis maus alternaram no trono, tá? Enquanto no reino do norte a idolatria imperou. Na lição de hoje, 3 povos são citados aí no texto bíblico básico, né, da lição. São citados aí o povo de Israel, reino do norte, né, o rei de Israel, reino do norte, o rei de Judá, reino do sul. É citado também os edomitas, né, o povo de Edom, que nesse período pagava tributos, né, era vassalo de Israel, né, assim como o quarto povo que é citado, que é o povo de Moabe, né, o povo de Moabe também pagava tributo a Israel e decide se revoltar, tá? E no meio disso tudo, dessa instabilidade espiritual, né, que vemos o reino do norte, onde a idolatria imperava, o reino do sul também com essa alternância, com essa instabilidade, reis bons e reis maus, né, subindo ao trono. E nós temos o povo de Edom, também um povo também afastado de Deus, o povo de Moabe. No meio de toda essa instabilidade, a gente vai dar destaque para o profeta Eliseu, né, o profeta Eliseu, sucessor de Elias, neste período. A gente sabe que o profeta Eliseu, quem era o profeta no Antigo Testamento? Era o porta-voz de Deus, o representante de Deus na terra, era o porta-voz de Deus. O Eliseu, assim como Elias e outros que o antecederam, recebe esse nome de profeta, né? Esse ofício profético que fora iniciado como ofício no período do profeta Samuel, né? Que é o primeiro profeta por ofício. Anteriormente, apenas Abraão e Moisés foram chamados por esse nome, né, por Nabi, que é o porta-voz, o profeta. Então aqui a gente tem destaque para Eliseu. Eliseu era o profeta desse período. Vamos destacar aqui em primeiro lugar o caráter de Eliseu no meio disso tudo, tá? Porque você tem, nesse contexto, você tem Josafá aliado a Jorão, né? Josafá aliado a Jorão. A gente pode dizer que aqui é uma espécie de aliança profana, né? Você tem os edomitas e você tem Jorão, né, que está aliado a Acabe, mas é um rei idólatra. Mesmo no meio desse contexto, mesmo no meio dessa instabilidade espiritual apresentada no cenário, a lição vai mostrar que Deus cuida do seu povo, né? Eliseu vai dizer que só está ali por respeitar a presença do rei Josafá, que servia a Deus. Então, nesse primeiro milagre, né, que a lição aborda, que é esse milagre das covas, né, o milagre das águas no meio daquela região deserta, esse primeiro milagre aqui, você vai dar destaque para esse ponto. O Senhor zelando pelo seu povo, mesmo no meio da instabilidade espiritual, no meio da crise, né, Deus zela, Deus cuida do seu povo. O Senhor zela por seu povo. Esse é o primeiro ponto. Eliseu vai resistir a Jorão, mas vai permanecer ali por causa de Josafá, que servia a Deus. O texto vai dizer que Eliseu vai chamar um tangedor. Isso é interessante, porque a Bíblia não dá nome para esse tangedor, né? Você não tem aqui um nome, uma identidade desse tangedor. Ou seja, ali no texto não parece que as pessoas que estão ali, além de Eliseu, que chama o tangedor, além da pessoa que buscou o tangedor, não parece que ele é conhecido de ninguém, mas ele era conhecido de Deus. Conhecido de Deus. O tangedor vai tocar, né, o milagre vai acontecer. Esse é o primeiro ponto da lição, o primeiro cenário que nós vemos aqui
quando, quando o profeta Eliseu ele salva os 3 reis e os seus exércitos. Mesmo que 2 reis, se a gente fosse olhar na ótica humana, não merecia a salvação, né? Mesmo que 2 reis não mereciam a salvação, apenas um, que era o rei Josafá, né? O rei de Israel e o rei de Edom não mereciam esse livramento. Deus vai dar o livramento por causa do rei Josafá, que estava presente naquele acontecimento, naquele advento. O segundo ponto da lição vai falar do milagre com a viúva de Sarepta, né? O milagre com a viúva de Sarepta. Nós já conhecemos a história. Ele vai perguntar para ela o que é que tens em casa. Ela vai dizer que não tinha nada além de uma botija de azeite. O destaque para o ponto 2 é a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Tá? Algumas vezes, Deus faz milagres por sua livre e espontânea vontade. Deus realiza milagres. Deus abre portas. Deus opera maravilhas. Outras vezes, Deus age de acordo com a nossa fé e confiança. Algumas vezes o milagre vai ser determinado pela vontade soberana de Deus. Outras vezes, o milagre vai ser determinado pela nossa fé e nossa confiança. Tanto no primeiro cenário quanto no segundo cenário, que Deus usa Eliseu para operar o milagre, tanto no primeiro quanto no segundo cenário, você percebe que teve uma sinergia. Né? Teve uma sinergia, precisou de uma atitude das pessoas que estavam no ambiente para que o milagre acontecesse. Eliseu mandou cavar covas no primeiro milagre, ele manda cavar muitas covas, ele manda cavar. Ou seja, a profundidade da cova, o número de covas, ia depender de quem estivesse cavando, não de Deus. E no segundo ponto, que destaca a fé e a confiança da viúva de Sarepta, você percebe que a fé e a confiança dela, né? Da fé e da confiança dela dependia o acontecimento do milagre. Então, algumas vezes, Deus age de acordo com a nossa fé e com a nossa confiança. Vamos destacar também, né, nesse ponto da viúva de Sarepta, da sua fé e confiança, desse milagre que acontece na casa da viúva de Sarepta, o texto vai dizer que o seu marido, seu falecido marido, ele tinha deixado dívidas. Né, deixou dívidas, e aí vão surgir algumas conjecturas, né, sobre por que ele tinha dívidas, por que ele não quitou as dívidas, aquelas perguntas que surgem aí. Independentemente dos motivos deste servo do profeta ter dívidas, né, o que é importante é dar destaque para a palavra de Deus. As viúvas tinham a proteção de Deus. Você pega Êxodo capítulo 22, ela é incluída junto com os órfãos, com os estrangeiros. Então, no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo, tá, na graça, as viúvas tinham a proteção de Deus. Tá? Elas tinham essa proteção. Então não importa qual foi o motivo que o servo do profeta deixou dívida, não. O que importa aqui é que as viúvas tinham o cuidado de Deus, tá? E a fé e a confiança dessa viúva que vai conduzi-la a experimentar o milagre. Tá? Vale destacar que o elemento para o milagre que a viúva precisava já possuía, já estava na casa dela, um pouco de azeite. Já estava na casa dela o elemento que ela precisava para experimentar o milagre. Então, o elemento que você precisa para experimentar o milagre já está com você, já está na sua casa. Tá? E você exercitar a sua fé, a sua confiança na palavra profética. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Palavras do próprio rei Josafá, naquele advento que ele enfrenta as 3 nações que vêm contra o reino do sul, contra Judá. Tá? O que determinou o tamanho do milagre foi o número de vasos que ela conseguiu ajuntar. Se tivesse mais vasos, haveria mais vasos cheios de azeite. Tá? Então, o tamanho do milagre foi determinado pelo número de vasos que ela conseguiu ajuntar. No primeiro milagre que Eliseu realizou, que nós estamos abordando nesta lição de hoje, nesse primeiro milagre das covas, o número de covas e a profundidade das covas determinou o tamanho do milagre. E no caso da viúva de Sarepta, o número de vasos determinou o tamanho do milagre que ela recebeu. Tá? Então você tem aqui a fé, a confiança e a obediência. Porque não existe uma fé, a fé no conceito bíblico, não existe uma fé bíblica sem a confiança e sem a obediência. A fé bíblica, a verdadeira fé, ela te leva a confiar e ela te leva a obedecer a ordem
do profeta, obedecer a palavra divina, obedecer a orientação que Deus te deu. O profeta, né, ele vai dar ordem para ela priorizar. Ele fala, ó, pega o azeite, né, pega as botijas de azeite. Primeiro, você vai vender, vai pagar suas dívidas e vai viver do resto. Ele dá uma ordem de prioridade para ela. E tudo indica no texto que a mulher vai obedecer essa ordem. Vai obedecer essa ordem. Olha que interessante. Como é que Deus... os detalhes que aparecem no texto, né? O profeta diz, vende, paga primeiro a tua dívida e vivei do resto. Não é vende, vai gastar do jeito que você quiser. Não vende, paga a tua dívida. Olha a ordem de prioridade. Paga a tua dívida e depois vivei do resto. Vale destacar aqui, nessa lição, né, essa fé e a confiança não só da viúva, mas da sua família. Né? Toda a sua família, né, é o que indica no texto, toda a sua família acreditou, né, no milagre. Ela e seus filhos acreditaram no milagre. Houve uma unidade na família aqui e Deus operou. E não é só na família, né, mas também a igreja, que é uma grande família. Você percebe que quando há unidade, né, o milagre acontece, as coisas fluem de maneira natural em direção ao milagre, em direção à porta, em direção à resposta, quando há unidade. Houve unidade entre essa mulher e seus filhos, né? Ele diz para ela no versículo 4, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita azeite em todos os vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a teu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite parou. Então houve unidade, né? Houve unidade nessa família para que o milagre acontecesse. Entra com os teus filhos, fecha a porta. E o milagre aconteceu. Aconteceu. Deus trabalha, Deus opera no meio da unidade. E em terceiro lugar, a gente fala da sinergia, né? Dessa coisa de Deus e o homem trabalharem juntos, como acontece na questão da salvação, né? A graça de Deus revelada, manifesta em Cristo, e a nossa resposta de fé a essa graça para receber a salvação. Isso se dá em todas as áreas da vida cristã, essa sinergia. Em muitos aspectos, a gente tem que corresponder, com a nossa fé para que o milagre aconteça. Nós demos destaque para esse ponto. Nos dois primeiros pontos destacamos esse aspecto. E no terceiro ponto, você vai ter o ato de fé de Eliseu. Aí você tem um ato de fé de Eliseu. O Eliseu, como Nabi, como porta-voz de Deus, o representante de Deus, ele precisava ser, além de representante de Deus, além de profeta, o exemplo de líder. A gente está falando aqui da escola de profetas. Eu falei que o ofício profético ele surgiu com o profeta Samuel, ele fundou a escola de profetas, e aqui você tem a escola de profetas funcionando já sob a liderança de Elias e sob a liderança de Eliseu. Você tem aqui funcionando sob a liderança de Elias e sob a liderança de Eliseu. E vale dizer que provavelmente eram muitos seguidores. Elias e Eliseu se tornaram líderes icônicos, referências como profetas. Então, eles tinham muitos seguidores. Vale ressaltar que o porta-voz, o profeta, ele precisa ser um exemplo de líder. Um exemplo de líder. Um exemplo de líder. Eliseu era esse exemplo. Então, a gente vai destacar no ponto 3, na morte que havia na panela. Quando a morte é tirada na panela, a gente dá destaque para o ato de fé de Eliseu. Eliseu herdou a sua capa de quem? De Elias. O que significa que a mesma unção que repousava sobre Elias também repousava sobre Eliseu. Eliseu havia pedido porção dobrada. E ao que tudo indica, aí alguns pesquisadores dizem que Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias havia realizado e fazem essa referência, a questão da porção dobrada, ao dobro de milagres que Elias teria realizado com relação, que Eliseu teria realizado com relação a Elias. Então o ato de fé de Eliseu mostra a sua liderança, mais uma vez a confirmação, a confirmação do seu ofício profético em Judá, em toda Israel. Essa lição ela continua, ela dá continuidade à última lição que fala do relacionamento entre Elias e Eliseu, que você possa continuar pesquisando o tema, se aprofundando. Aqui nós
pontuamos algumas questões importantes que você pode usar para aprofundar, né, a sua lição, para pontuar a sua lição. Que Deus te abençoe. Quero convidar você aí nos nossos canais, curtir, né, compartilhar, tá bom? O Crente Docente lá no YouTube, nas redes sociais. Curta, assista os nossos vídeos, compartilhe, faça propaganda. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, que você possa ministrar uma boa lição e abençoar, né, o povo que te ouve aí, aqueles que te ouvem, em nome de Jesus.